canal, eu sou a Sandra Brum e na nossa videoaula de hoje, olha que linda essa manta feita com o Euro Home Ecotrama. Aqui estou mostrando a cor cinza que nós vamos utilizar na nossa videoaula de hoje, mas trouxe para mostrar também outras cores também que você pode fazer, que a sua manta tenho certeza que vai ficar maravilhosa. Essa aqui é a cor verde água. Contém 340 metros, 200 gramas. Esta cor aqui é a cor 800, verde água claro, que também fica lindíssima para você produzir mantas e diversas peças. A gente tem também essa cor aqui, que é a cor melancia, cor 1070. Olha só que legal. Nossa manta é super fácil de ser feita. Ela é composta por apenas 2 carreiras. Olha que legal que fica o efeito desse trabalhado. Então, pegando ali o jeitinho das 2 carreiras, você trabalha ela tranquilamente. Na nossa lateral, não precisamos fazer um acabamento de lateral, porque fica super retinho ali, como nós fazemos. Então, é bem fácil e prática de ser feita. Você pode preparar ali 4 novelos de Euro Home Ecotrama, na cor de sua preferência. E lembrando sempre que quando você for comprar um produto, verifique sempre o lote. Então, para adquirir todos da mesma cor, para que você consiga trabalhar tranquilamente sem dar diferença na sua peça. Confira a seguir o material que você vai precisar para a confecção da nossa videoaula de hoje. E não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Para confeccionar essa manta, nós vamos precisar de 4 novelos de Euro Home Ecotrama. Número 4, ele contém 340 metros e 200 gramas. A agulha indicada no rótulo é a número 3. Caso você tenha o seu ponto mais apertado, você pode utilizar uma agulha maior. Caso você tenha o seu ponto mais solto, você pode utilizar uma agulha menor. Fica a seu critério. Utilizando aqui a agulha número 3, dá um efeito bem macio e bem gostoso aqui na nossa peça. Fica a seu critério qual agulha utilizar. E o segredo desse ponto aqui é deixar o ponto um pouco mais solto para que a sua peça fique bem macia. Então, eu vou abrir aqui pra gente poder começar a nossa manta. Vou deixar aqui a nossa peça de lado. Para darmos início, nós vamos fazer aqui a nossa laçada inicial. E vamos trabalhar correntes. Vamos trabalhar correntinhas, deixando elas bem soltas. E eu vou trabalhar aqui aproximadamente 65 centímetros de correntes para fazer a nossa largura. Caso você queira fazer ela mais larga, você pode trabalhar mais centímetros de corrente. Então, eu vou trabalhar as minhas aqui e já volto para mostrar. Trabalhei aqui os meus 65 centímetros de correntes. Então, vou voltar na minha segunda corrente, a que está na agulha não conta, primeira na segunda e vou fazer um ponto baixo. Desta forma aqui. Vou trabalhar agora 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vou pular 4 correntes de base, 1, 2, 3, 4, vou lá na quinta e prendo com ponto baixo, ficando desta forma aqui o nosso primeiro motivo. Laço meu fio, vou pular aqui 2 correntes de base, vou lá na terceira e vou fazer 5 pontos altos dentro dessa nossa terceira corrente, todos na mesma corrente. Já tenho 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Fiz os 5 pontos altos dentro da mesma corrente, vou pular 2 pontos de base, 2 correntes de base, 1, 2, vou lá na terceira e prendo com
ponto baixo, ficando assim. Laço meu fio, pulo 2 correntes de base, vou lá na terceira e repito os mesmos 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Fiz os 5 pontos altos, pulo 1, 2 correntes de base, vou lá na terceira, prendo com ponto baixo, ficando assim o nosso primeiro motivo. Então, a nossa manta, ela é composta por esses 3 motivos aqui, a alça de correntes e os 2 conjuntinhos aqui de 5 pontos altos. Feito isso, eu volto repetindo o que eu fiz aqui no início. 5 correntes, pulo 4 correntes de base, vou lá na quinta, prendo com ponto baixo. Laço meu fio, pulo 2 correntes de base, vou lá na terceira e trabalho 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Pulo 2 correntes de base, vou na terceira, prendo com ponto baixo. Laço meu fio, pulo 2 correntes de base, vou na terceira e trabalho 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Feito 5 pontos altos, pulo 2 correntes de base, vou na terceira e prendo com ponto baixo. Então, desta forma aqui, a gente vai trabalhar por toda a nossa carreira. Nesses 3, nós temos um motivo, começamos outros 3, e assim a gente vai trabalhando até chegar ao final. Cheguei aqui ao final da minha carreira, então, as minhas 65 correntes se tornaram 126 correntes. Caso você não queira fazer suas correntes em centímetros, você pode fazer 126 correntes para esse tamanho. Então, aqui no nosso último bloquinho, faço as minhas 5 correntes, conto 1, 2, 3, 4, vou lá na quinta e prendo com ponto baixo. Finalizei aqui a minha carreira, então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 motivos. Trabalho agora na nossa segunda carreira 3 correntes para subir, que equivalem a um ponto alto, e mais 2 de espaço, totalizando 5 correntes. Viro a minha peça, faço um ponto baixo já nessa minha alça de 5 correntes que eu acabei de fazer. Então, fica assim a nossa lateral. Faço 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Logo à minha frente, eu tenho aqui os meus 5 pontos altos, então, eu conto 1, 2, vou lá no terceiro, sempre no do meio, então, sobram 2 no início e 2 no final. E faço um ponto baixo no meu ponto alto do meio, ou seja, no terceiro. Laço meu fio e venho aqui neste ponto baixo que eu tenho aqui embaixo e trabalho 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Lembrando que esses 5 pontos altos, eu fiz todos em cima do ponto baixo que eu tenho aqui. Então, vou aqui para o meu terceiro ponto novamente, logo à minha frente eu tenho 5 pontos altos, conto 1, 2, vou lá no terceiro, prendo com ponto baixo. Observe como ficou. Laço meu fio agora e vou trabalhar aqui 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer ponto baixo lá na alça de 5 correntes. 5 correntes novamente. Ponto baixo lá no meu ponto alto do meio. Conto 1, 2, vou lá no terceiro, que é o meu ponto alto do meio, e faço um ponto baixo. Olha como ele vai ficando.
laço o meu fio. Agora, como eu estou aqui no meio dos meus dois bloquinhos de 5 pontos altos, eu desço aqui no ponto baixo e trabalho os 5 pontos altos, exatamente como eu acabei de fazer neste aqui. Já tenho 1, 2, 3, 4 e 5. Conto aqui nos meus 5 pontos altos que eu tenho à frente, conto 1, 2, vou lá no terceiro, prendo com ponto baixo. Desta forma aqui. Faço 5 correntes. Ponto baixo na minha próxima alça aqui de 5 correntes. 5 correntes novamente. Ponto baixo no meu ponto alto aqui do meio, ou seja, se eu sempre tenho 5, eu sempre vou no terceiro, que é o ponto alto do meio. Ficando assim. Laço meu fio, vou ali pro meu ponto baixo para trabalhar os meus 5 pontos altos. Já tenho 2, 3, 4 e 5. Ponto baixo no meu ponto alto do meio. Olha como vai ficando essa nossa segunda carreira. Então, sempre no meio desses dois motivos que eu tenho aqui de 5 pontos altos, eu sempre vou trabalhar 5 pontos altos no ponto baixo ali. Então, como eu acabei de trabalhar os 5 pontos altos, eu vou ter que fazer a minha alça de 5 correntes, prender, 5 correntes novamente, prender ali no meu ponto alto do meio, e aí, seguir trabalhando desta forma, como nós fizemos aqui nos 3 motivos anteriores, até o final da carreira. Então, cheguei aqui ao final da minha carreira, voltei para finalizar com você. Fiz o meu último bloquinho de 5 pontos altos e o ponto baixo. Trabalho 5 correntes. Ponto baixo aqui na alça. E agora, vamos finalizar como nós começamos. Aqui nós temos 5 correntes, 3 que equivalem a um ponto alto e 2 correntes de espaço. Então, faremos 2 correntes e um ponto alto lá em cima do ponto baixo, que equivale ali àquelas 3 correntes que nós fizemos. Então, fica dessa forma e a nossa lateral fica sempre retinha. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos repetir a nossa primeira carreira. Esse ponto, ele é composto por 2 carreiras. Então, nós vamos repetir a nossa segunda carreira. Primeira carreira, perdão. Faço uma corrente aqui só para poder virar a minha peça. Trabalho um ponto baixo aqui no começo. Assim como nós temos aqui embaixo. Trabalho 5 correntes. Vou aqui para esta minha alça de 5 correntes e prendo com ponto baixo, desta forma aqui. Observe como está igual a nossa primeira carreira. Agora, eu preciso fazer 2 motivos como esses 2 que eu tenho aqui, para ficar igualzinho. Então, vamos lá. Após ter feito o ponto baixo, eu vou laçar o meu fio e vou aqui em cima deste ponto baixo que eu tenho aqui, e vou trabalhar os 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Feitos os 5 pontos altos, observe que está como aqui embaixo. Logo à minha frente, eu tenho os 5 pontos altos da carreira anterior. Então, eu tenho os 5 pontos altos da carreira anterior. Eu vou lá no meu ponto alto do meio e prendo com ponto baixo. Observe como já está igualzinho aqui a nossa primeira carreira. Feito isso, eu laço o meu fio e vou lá direto em cima do ponto baixo e faço mais 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Ponto baixo aqui onde eu tenho essa minha alça de 5 correntes.
5 correntes novamente e ponto baixo na próxima alça. Observe como está igualzinho aqui a nossa primeira carreira. Agora, nós vamos repetir o que nós acabamos de fazer aqui neste motivo. Então, prendi com um ponto baixo, vou direto ali no ponto baixo e trabalho os 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Feitos os 5 pontos altos, vou no meu ponto alto do meio e prendo com ponto baixo. Laço o meu fio, trabalho 5 pontos altos no meu próximo ponto. Eu estou fazendo exatamente igual ao motivo anterior ali que eu fiz, ou seja, igual a nossa primeira carreira também. Então, a gente sempre trabalha 5 pontos altos para poder ficar a divisória certinho e a gente trabalhar sempre no ponto alto do meio para prender. Feitos 5 pontos altos, ponto baixo aqui na próxima alça. 5 correntes, ponto baixo na próxima alça, laço o meu fio e aí vou trabalhar fazendo os motivos desta forma até o final da minha carreira. Então, só relembrando aqui para você, a gente está repetindo aqui, nós estamos repetindo a nossa primeira carreira e ele vai ficando desta forma aqui. Cheguei aqui ao final da carreira, voltei para te mostrar como finalizar. Então, nós vamos finalizar como nós começamos. Nós começamos com 5 ponto baixo e 5 correntes. Então, a gente começou com ponto baixo e 5 correntes. Vamos fazer as 5 correntes, vamos lá na terceira corrente e finalizar com ponto baixo. Ficando desta forma aqui. Observe como a nossa lateral vai ficando certinha em ambos os lados. Agora, nós vamos repetir a nossa segunda carreira. Então, como eu disse anteriormente, nosso ponto ele é composto por apenas 2 carreiras, que você trabalha alternando entre elas. Então, fazemos uma corrente, vira a peça, trabalho um ponto baixo já aqui no primeiro ponto baixo. Perdão, viro, finalizei aqui a minha carreira, nós vamos começar com uma segunda. Então, a segunda a gente começou com 5 correntes. Então, são 3 para subir e 2 aqui de espaço. Aí, então, eu viro e faço um ponto baixo aqui. Dessa forma. A outra carreira, que é igual a essa anterior que a gente fez, que a gente começa com ponto baixo. Essa daqui, que é a segunda, a gente sempre começa com 5 correntes. Feito as 5 correntes e prendido com ponto baixo, nós vamos trabalhar 5 correntes novamente. E aí, vamos lá no nosso ponto alto do meio, que é do motivo dos 5 que nós temos aqui, e prendemos com ponto baixo. Agora, nós vamos fazer aqui os 5 pontos altos, igual a gente fez na segunda carreira, aqui dentro, em cima do ponto baixo. 1, 2, 3, 4 e 5. Fiz os 5 pontos altos, prendo no meu ponto alto do meio. Olha só como que legal que vai ficando o nosso ponto. Então, na primeira carreira eu tenho 2 motivos com 5 pontos altos. Aqui na nossa segunda eu tenho 1, depois eu tenho 2, depois eu tenho 1, então assim eu vou sempre alternando. Após ter feito aqui os pontos altos e o ponto baixo, a gente faz 5 correntes novamente, ponto baixo aqui nesta alça de 5 correntes, 5 correntes novamente, ponto baixo no meu ponto alto do meio, laço meu fio e trabalho 5 pontos altos aqui nesse meu ponto baixo. Então, como eu disse para vocês durante o vídeo, esse ponto aqui não tem segredo, você trabalha apenas essas 2 carreiras, repetindo elas, alternando, e aí você vai tendo o efeito da sua peça, sempre trabalhando, sempre com 5 pontos altos
e ele vai ficando dessa forma. Então, eu vou trabalhar aqui, eu vou precisar trabalhar por 157 carreiras para dar um tamanho legal da nossa manta. Caso você queira maior ou menor, fica a seu critério. Então, eu vou trabalhar aqui bastante carreiras, e assim que eu tiver bastante carreiras, já 157 carreiras, eu volto para mostrar. Voltei aqui, então, trabalhei por todas as minhas 157 carreiras. Fui trabalhando, veja o tamanho que ficou. Então, depois eu tiro a medida certinho pra te passar o tamanho que ficou aqui nos meus pontos. Olha que legal que fica. É importante sempre quando você for colocar a franja que nós vamos fazer agora. Aqui, por exemplo, quando eu tenho esses dois blocos de pontos altos aqui, observe que eles estão do avesso. Então, o nosso lado correto da nossa manta é este aqui, onde os dois bloquinhos de pontos altos, eles ficam aqui pro nosso lado direito, para ficar bem mais bonita a nossa manta. E trabalhando as carreiras, como eu te disse anteriormente, a nossa lateral fica retinha, dispensando qualquer tipo de acabamento. Olha que legal que ela fica, super retinha. Então, aqui, quando eu finalizar essa minha última carreira, eu vou fazer apenas uma corrente aqui e vou cortar o fio. Desta forma aqui. Agora, a gente vai trabalhar para fazer aqui, vamos fazer os tasséis para fazer ali a franja da nossa manta. Então, eu vou virar aqui, para que fique mais fácil de você visualizar quando eu for colocar aqui o meu primeiro tassel. Pra gente fazer ali o nosso tassel, nós vamos fazer da seguinte forma: pegar aproximadamente aqui de 25 a 30 centímetros de fio. Caso você queira, você pode medir 1,5 palmo, mais ou menos. E aí, nós vamos fazer assim, ó. Já tenho 2 fios. 3, 4, assim, ó. 5, 6, 7, 8. Então, temos 8 fios aqui, aí vamos cortar o fio. Então, com esses 8 fios que nós temos aqui, a gente vai dobrar ao meio e vai passar aqui onde nós temos o nosso primeiro ponto. Pra gente poder passar todos esses fios aqui, nós vamos fazer assim. Vamos colocar aqui já no começo, no nosso primeiro ponto. Então, para fazer essa passagem, eu vou utilizar uma agulha um pouco maior do que a que eu estava utilizando. Eu estava utilizando o número 3, peguei aqui a número 4,5 para conseguir passar todos os fios. Então, coloquei aqui, dobro esses meus fios ao meio, assim, e aí passo aqui para dentro. Tento passar todos de uma vez, com bastante cuidado para não escapar nenhum fio. Passei aqui todos. Vou ajustar aqui para ficar bem certinho. E em seguida, após ter feito isso aqui, eu passo aqui por dentro. Passei aqui por dentro, vou puxando com calma para ajustar eles e ficar dessa forma aqui. Não se preocupe, porque a gente vai trabalhar depois os nossos cortes aqui para ficar bem certinho. Para o nosso próximo aqui, eu já deixei cortadinho. Então, nós dobramos ele ao meio novamente e deixamos o espaço de mais ou menos 2 dedos aqui. Se você quiser, pode deixar 3 também, mais ou menos 2 dedos. E aí, eu vou aqui no meu ponto baixo, coloco a minha agulha, pego todos esses fios, puxo com cuidado para que passe todos. Após ter puxado ali, ajusto eles, passo aqui por dentro e prendo o meu segundo tassel. Aqui sempre vamos ajustando para poder ficar bem certinho ali a medida de mais ou menos 2 dedos da nossa peça. Próximo ali, você mede 2 dedos novamente. Vai dar mais ou menos aqui
em cima do ponto baixo, do outro ponto baixo. Então, você coloca a sua agulha, pega os seus fios, se você quiser deixar já todos cortados, para fazer isso, já facilita ali bastante o seu trabalho. Passou eles, coloca aqui, puxa por dentro e fecha ali o seu tassel. Olha só como ele vai ficando, aqui vai ficando bem grandinho mesmo. Depois, nós vamos fazer o corte para deixar todos no mesmo tamanho. Então, eu vou precisar trabalhar dessa forma por toda essa minha lateral aqui, até chegar ao final. Vou trabalhar aqui fazendo a mesma coisa e já volto para mostrar. Voltei aqui, coloquei os meus tasséis em toda aqui a minha manta. Então, ela ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ficaram com 15 tasséis. Então, aqui eu vou posicionar ele dessa forma para que você consiga visualizar melhor qual o tamanho que nós vamos fazer do corte. Lembrando que do outro lado da sua manta, você faz a mesma coisa. Então, aqui eu fiz de um lado para te mostrar, e a gente vai fazer depois do outro lado. Então, aqui, a gente vai deixar aproximadamente 10 centímetros a contar aqui do nozinho, ok? 10 centímetros ali. Então, vamos pegar a tesoura. Se você quiser, pode até utilizar uma tesoura maior para poder fazer esse corte. Eu gosto de sempre acompanhar a cada parte ali com a fita métrica para poder cortar bem certinho e ficar todos iguais. Então, eu vou continuar cortando aqui os meus. Do outro lado, eu vou repetir esse processo, eu vou fazer o corte também, e aí eu volto para mostrar. Voltei aqui, estou com todas as minhas franjas já cortadas, olha que legal que fica. Deixei aproximadamente 10 centímetros a contar aqui do nozinho. Se você quiser, pode deixar maior, não tem problema. Aqui, do meu outro lado, eu fiz a mesma coisa. Então, nós temos também 15 motivos aqui, 15 tasséis. E você vai colocar na mesma, caso você tenha dúvida, poxa, como que eu coloquei do outro lado? Você vai fazer da seguinte forma, quando você estiver com o seu primeiro lado já colocado, você vai posicionar ele aqui, e aí você vai ver mais ou menos onde é que você tem que colocar para que ele fique certinho os dois lados, olha, para que case ali sempre tassel com tassel, e aí fique bem harmonioso o seu trabalho. Essa foi a nossa videoaula de hoje, da nossa manta com ecotrama. A medida dela, ela ficou de toda trabalhada, ficou com 1,60 m por 60 m. Com as franjas, ela fica com 1,80 m de comprimento. E aí, você pode definir qual é o tamanho que você quer da sua peça. Muito simples e bem fácil de ser feito. Esse ponto encanta bastante, porque ele é composto por apenas 2 carreiras. Eu espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Um super beijo e até a próxima!